Nicolas, eu queria começar conversando sobre a ansiedade, que talvez é o primeiro efeito colateral disso tudo mais evidente, né? A ansiedade, como tem sido? As pessoas têm sofrido muito com a ansiedade por conta de tudo isso que está acontecendo? Tem sofrido demais. Na verdade, a taxa de ansiedade, ela parece estar aumentando muito nesse tempo de pandemia. Antes, a gente tinha uma taxa de ansiedade na população de cerca de 9% das pessoas, né? E hoje em dia a gente já está chegando a taxas que beiram os 30%, principalmente das pessoas que tiveram a Covid-19. Então, esse momento onde a nossa saúde, né, ela está ameaçada de alguma forma, onde a gente vê nos noticiários que existe um risco enorme para que a gente acabe contraindo essa doença, desenvolvendo sintomas, desenvolvendo sequelas, né? A gente está falando muito sobre Covid longa. Então, tudo isso colabora para nosso cérebro entender que a gente vive uma situação onde a nossa sobrevivência está ameaçada. E isso gera essa sensação de ansiedade. A partir disso que você falou, já dá para tirar uma conclusão importante que eu não sabia. Isso pode ser mensurado, essa taxa de ansiedade? Você falou 30%, isso é muito grave. Significa que de cada 3 pessoas, uma pelo menos já sofre com ansiedade? Exatamente, a gente consegue medir isso. São estatísticas epidemiológicas, então a gente tem acompanhado ao longo do tempo quantas pessoas que elas aparecem nos consultórios médicos procurando por ansiedade, a gente consegue fazer uma métrica, né, para dizer como que o nosso país está nesse sentido. O Brasil, ele é um país mais ansioso da América Latina. Né? É mesmo? Exatamente, a gente já tem esse problema crônico na nossa história. Independente de pandemia? Independente de pandemia. E o momento que a gente está vivendo e a forma como que a pandemia tem se desenrolado no nosso país só colabora para que a gente se sinta ainda mais ansioso. Muito curiosa essa informação. E por quê? Quais as características do brasileiro ou do meio que a gente vive para aflorar tanto essa ansiedade? Isso já é um pouco mais difícil de dizer, viu, Kleber? Mas isso pode estar associado com muita coisa, né, do nosso dia, do nosso comportamento. Não tem uma pesquisa que investigou mais a fundo isso, né? Existem alguns fatores que a gente pode citar, né? A correria do nosso dia a dia, a forma como a gente está sempre precisando correr atrás do trabalho, como as taxas de desemprego no país também estão crescentes, as dificuldades de pagar as contas, às vezes, né? O dia a dia do brasileiro é um pouco difícil. Sempre uma luta para correr atrás do prejuízo, digamos assim, né? E a gente acaba com essa sensação de que a nossa vida está sempre dependendo de algo acontecer. E a gente fica esperando que no futuro algo seja melhor, que isso tudo se torne melhor. O Brasil sempre foi o país do futuro, né? No futuro o Brasil tem um potencial enorme de ser uma grande potência. E a gente fica pensando nisso e a gente traz essa expectativa para o dia de hoje. Então, aquilo que era para a gente viver só lá no futuro, a gente quer viver hoje. E isso traz essa sensação de ansiedade também. E o perfil emocional do povo brasileiro, do povo que tem paixão por futebol, gosta de novela, por exemplo, esse mais latino, também acaba pesando, né, nesse problema? Talvez um pouco, né? Afinal de contas, o que eu acho que é mais problemático ainda nessa situação é o fato de que na nossa formação, na nossa escola, a gente não tem um conteúdo mais voltado para a inteligência emocional, para entender de onde vêm as nossas emoções, como que a gente está se sentindo, o que desencadeia esses problemas e a gente acaba tendo ansiedade, depressão, todos esses problemas. Racionalizar os processos, né? Exatamente.